Bom dia, começando o terceiro episódio de Cristianismo sem Religião. Hoje a gente vai ler Atos, capítulo 8. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Vou fazer um adendo depois desse primeiro versículo, tá? Saulo seria o apóstolo Paulo antes da conversão. Ele tinha esse nome, Saulo, né? E Estevão, ele era um dos apóstolos de Jesus, porém ele não era, é, não fazia parte dos 12 escolhidos, né? Por Jesus diretamente. Eu acredito que não tenha muitos dados sobre quem era Estevão na Bíblia antes. Eu acredito que provavelmente ele já era um discípulo de um discípulo, né? Um discípulo de um dos 12. Mas deixa claro aqui, para menos transparece que ele era uma figura de destaque, né? Nessa época. Bom, então o Saulo, né, ele estava perseguindo os cristãos, né, antes da conversão, né, antes até dele receber esse nome Paulo, né. Continuando, alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Bom, então aqui fica claro, né, que os discípulos faziam mais discípulos a cada dia, vamos colocar assim, e eles recebiam provavelmente a mesma ordem que Jesus havia dado aos apóstolos, de se espalharem cada vez mais e mais, levando a palavra para um número cada vez maior de pessoas. E o Saulo não simplesmente começou a perseguir os cristãos porque um belo dia ele resolveu isso, né? Ele fazia parte aí de um grande grupo religioso lá da época, ligados ao judaísmo, né? As mesmas pessoas que perseguiram Jesus, né? De certa maneira. E então ele acreditava que estava fazendo algo bom, que estava fazendo algo em nome do Deus que ele acreditava lá na época, né? Que seria o Deus verdadeiro, né? Que ele pensava assim. Então, só que era uma coisa meio que endurecida, sabe? Uma coisa meio de um pensamento bem mosaico, né? De olho por olho, dente por dente, de como eu posso colocar, bem rígido, né? Numa mentalidade que ele pode até realmente matar quem discorda da fé dele, né? Mais ou menos parecido com o que depois a gente viu em alguns textos islâmicos, né? Que falam sobre matar os infiéis, né? E tudo mais. Continuando no versículo 5. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Mais um adendo aqui, tá? É, em outras passagens aí do Novo Testamento, Jesus já explica essa questão aqui, né, de que os espíritos maus gritando saíam de muitas pessoas. Aqui está nessa versão da Bíblia escrito como espíritos maus, em outras versões da Bíblia está escrito como demônios mesmo, né? E como acreditavam que Jesus não era de Deus, né? Então acusavam ele de fazer parte com Satanás e então em nome dos próprios demônios ele expulsava demônios e Jesus mostra que isso não tem lógica alguma, né? Como que um reino dividido, vamos colocar assim, se fosse o reino dos demônios que ele tivesse vindo, como que ele se divide, ele combate a si mesmo e tudo mais, né? Então ele mostra que é uma acusação completamente absurda. E a mesma coisa estava acontecendo com os discípulos, eles estavam
eles expulsavam demônios, né, em nome de Jesus e mesmo assim os acusavam de pessoas demoníacas e hereges, enfim, né? E assim, fazendo também um paralelo com o que a gente vive nos dias atuais, né? Não que estou vendo muitas pessoas aí expulsando demônios e curando doenças e tudo mais, mas a gente vê que existem diversas pessoas por aí, assim como eu, que estão falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia, né? Mas aí tem algumas pessoas que pensam, mas se você não vai na minha igreja, então você faz parte do mundo, você contribui para o reino de Satanás, né? Eu acho que então o mesmo raciocínio fica de Jesus, fica para esses casos, né? Um reino lutando contra o próprio reino, né? Uma pessoa demoníaca lutando contra demônios, espalhando a palavra da salvação, né, contra eles mesmos, né? Não faz sentido algum. E depois a gente vê que são pessoas que não conseguem seguir, né, os dois primeiros mandamentos, na verdade, né? Não conseguem amar o próximo e também não tem o mínimo de humildade como Jesus ensinou, né? Enfim, só um adendo que eu queria fazer. Vou continuar no versículo 8. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante. E os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: Este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção a que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. Bom, então aqui a gente tem um homem chamado Simão, que era um tipo de feiticeiro. Vamos colocar aqui quase como se fosse um macumbeiro dos dias atuais, né? A gente sabe que, por exemplo, na sociedade atual, muitas pessoas procuram eles se interessam por essa questão espiritual, né? Por essa questão do sobrenatural, e se você não tem algum tipo de local que você possa aprender essas questões espirituais, sobrenaturais, de uma maneira, vamos colocar assim, para um cristão positivo, elas vão porque tem, né? Por isso que eu não concordo quando tem muita gente aí que é ateu, por exemplo, fala, nossa, não aguento mais, né? Que é até estranho. Os caras estão lá no canto deles, né? Mas assim fala, poxa, tem todo lugar aqui, em todo bairro aqui tem uma igreja que fica abrindo. Todo lugar tem uma igreja. Bom, isso é importante, né? Que todo lugar tem uma igreja, porque alguém precisa ocupar algum tipo de espaço, né? Se o espaço não é ocupado por coisas positivas, o vácuo não fica ali. Alguma coisa toma conta, né? Toma o lugar, né? Assim como nos ensina a psicologia social ou diversas teorias das ciências sociais e tudo mais. Bom, aí havia esse outro apóstolo, né? O Filipe, né? Esse outro discípulo. E então ele chegou aí nessa cidade que era meio que dominada pela influência desse Simão e começou a falar a respeito de Jesus, começou a batizar, as pessoas começaram a acreditar e começaram a se converter, né? Ou seja, abandonaram essa mentalidade, né? Esse nível de consciência baixo em relação à espiritualidade, às coisas espirituais do reino de Deus e passaram a seguir algo mais elevado, que era o que Filipe trazia. E aí acontece algo bem interessante no versículo 13. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Novo adendo.
Você vê até o cara que estava fazendo, ensinando essas coisas espirituais mais baixas, como o Simão, ele acabou indo lá conferir o que o Felipe estava falando e acreditou e se converteu, né? Na internet está cheio de relatos de pessoas, por exemplo, que praticavam, que iam na macumba, por exemplo, e se converteram, né? Eu particularmente assisto vídeos de pastores de diversas denominações, evangélicos de diversas denominações e de padres católicos também, de diversas correntes. Eu não fico muito apegado como eu falei, a rótulos. Não é à toa que o nome desse quadro é Cristianismo Sem Religião. Mas não é essa coisa fundamentalista que alguns evangélicos têm, que não querem nem ouvir falar. Um bom dia de um padre ou um católico que não quer ouvir nada de um evangélico, tá? O nome Cristianismo Sem Religião não quer dizer contra a religião. Eu até acho muito positivo que existam essas religiões, né? Qualquer dia eu posso falar mais sobre isso. Então eu, como eu disse, procuro absorver o que tem de bom em que as pessoas estão falando sobre Deus, né? Posso concordar num ponto, discordar. Eu tenho esse discernimento e nenhum tipo de radicalismo dentro de mim nessas questões. Né? Eu nunca vou tapar os meus ouvidos e eu não tenho medo de ser influenciado negativamente, porque Deus me deu inteligência para discernir essas questões, né? E eu não acredito que Deus ache bonito a gente ser ignorante. Eu acredito que Deus é a inteligência suprema, né? E se nós somos filhos de Deus, nós temos a condição de discernir, de buscar a sabedoria, né? Sabedoria nada mais é do que a capacidade de você conseguir discernir o bem do mal, a malícia, né, que seria as artimanhas demoníacas, a esperteza demoníaca da sabedoria, que seria a inteligência de Deus. E eu concordo muito quando as pessoas falam que a gente tem que sempre orar pedindo cada vez mais e mais sabedoria. E, enfim, só esse adendo, né? Vamos continuar. Vamos ver que versículo que eu parei. 13 passou, 14 passou. Vamos continuar do versículo 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo. Tá, o Pedro e João já é os que fazem parte dos 12, tá? Pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles, e eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Eu sempre falo para que as pessoas tentem perceber qual é a personalidade de cada apóstolo, tá? Então você tem que ler meio que a Bíblia realmente como se fosse uma espécie de literatura, um romance. Ah, apenas isso, né?
Porque tem muita gente que fala, você tem que tentar ler com os olhos, o Espírito Santo, pedindo entendimento espiritual. Sim, mas uma coisa não exclui a outra, tá? Ou muita gente acha que um ignorante pode vir aqui, ler a Bíblia e não tem intelecto suficiente para discernir se a passagem é literal, se a passagem é uma metáfora, se é uma alegoria. Então você tem que ter tudo isso, não é uma coisa ou outra que você escolhe. Ah, eu vou ler com os olhos da literatura, eu vou ler com os olhos aqui de um simples livro de história, eu vou ler com os olhos do Espírito Santo. Não, você tem que ler com tudo, com a literatura, com o entendimento, compreensão da gramática, como se fosse um livro de história, como se fosse, enfim, uma obra de literatura. Então você tem que tentar ler, imaginar a situação, tentar conhecer a fundo cada personagem. E Pedro é maravilhoso, né, dessa maneira, assim, as respostas que ele dá. Você vê aí como que ele já dá uma resposta bem emocional, né? Bem assim, que o pessoal brinca hoje em dia, né? Corte Tramontina, né? E também pudera, né? Porque ele é o mais. Ele tem essa personalidade mais afoita, mais de se jogar, né? Vamos pra cima. E por isso mesmo ele recebia diversas vezes essas respostas de Jesus, né? Tá na passagem, tá em várias passagens da Bíblia e ele fez o mesmo, né? Também eu acho que até por essa personalidade dele, não é à toa que ele virou praticamente o líder, né, dos apóstolos, né? Porque Jesus mesmo diz, né, você será pedra como se fosse a pedra fundamental da minha igreja, algo desse tipo, né, que é até um debate teológico, porque é por isso que os católicos afirmam que Pedro foi o primeiro papa, né? Mas aí a gente não vai entrar nessas questões. Mas é fácil perceber porque uma figura como essa toma a frente e é visto como líder, né? E isso também leva a diversas outras reflexões de que você tem que ter mais ou menos esse tipo de personalidade, de espírito, mesmo que momentaneamente, para buscar as coisas de Deus, né? Ou seja, você tem que ser proativo, você tem que pegar uma Bíblia, você tem que ler, você tem que conversar sobre isso, você tem que tentar praticar no seu dia a dia, né? Ou você tem que ir numa igreja, ou, né, sempre fazendo esse adendo que eu não prego aqui a favor de igreja nenhuma, eu acho que dá pra gente receber por diversos meios, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que você tem que fazer algum tipo de ação, né? Pra, para ir em busca das coisas de Deus, né? Não dá para ter uma atitude completamente passiva de espera, né? E o que é bem diferente do você esperar um milagre ou esperar em Deus, tá? Não é esse o conceito. Mas é algo que se você ainda está iniciando sua busca cristã, você tem que ter essa atitude de Pedro, né? Um pouco dessa personalidade de Pedro. Bom, vamos ver aqui em qual versículo que a gente parou. Versículo 20 passou, 21. Não, vamos começar pelo 21 mesmo que eu já tenha lido, tá? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Rapidamente, tá, pessoal? Eu nem acredito que esse personagem aqui, o Simão, ele tenha feito por mal, tá? Lembrem-se de onde que ele veio. Provavelmente ele estava acostumado a prestar algum tipo de favor espiritual, mesmo que esse favor seja um favor espiritual baixo, né? Digamos assim, uma espécie de macumba, mas aí ele fazia esse trabalho e recebia dinheiro, então ele acreditou que com as coisas de Deus seria da mesma maneira, né? Por isso que ele viu que os apóstolos estavam abençoando as pessoas com o Espírito Santo. Então ele foi lá atrás, né, para conseguir isso e já até ofereceu dinheiro, né? E aí Pedro achou isso um absurdo tremendo e então por isso que fez toda essa demonstração, porque
sempre foi ensinado que você tem que as coisas espirituais que vêm de Deus você recebe e você dá é, de graça, né? Também existia diversas passagens aí que demonstrava esse conflito entre Jesus e Judas, né? Que, que acreditava que também poderia receber dinheiro por isso. Então, assim, também é compreensível a parte do Simão, apesar que ele estava errado, e é compreensível a resposta de Pedro, que presenciou tudo isso, né? Toda a questão de Judas, então por isso a resposta dura. Aí meio que ele ficou com medo de que Pedro estivesse o amaldiçoando e pediu por favor, né? Ou seja, então demonstra, a gente vê como que realmente Simão acreditava mesmo e tinha temor, né? Versículo 25. Depois de terem dado seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados de Samaria. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Tem gente que fica confuso, tá? São episódios paralelos mesmo, que essa passagem tá, tá nos indicando aqui, né? Primeiro estava falando de Estevão, depois Filipe, depois os apóstolos, mas enfim. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Era comum que alguns funcionários da alta realeza que trabalhavam para mulheres, eles virassem eunucos, tá? Justamente por trabalhar com mulheres e, enfim, era o costume lá da época. E ele era um funcionário, bom, aqui tá claro, né? Alto funcionário, né? Enfim. E aí, então, meio que Felipe, ele percebe que esse esse funcionário aí, né, esse eunuco, ele tinha uma espécie de interesse aí por, por profetas aí, precursores, né, vamos colocar assim, do cristianismo, né. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. Claramente, né, quem é o Cordeiro de Deus, né? É Jesus Cristo, né? Então essa passagem do profeta Isaías, ele estava profetizando, né? Ele estava anunciando, né, a vinda de Jesus Cristo e que tipo de fim ele teria, né? O funcionário perguntou a Felipe: por favor, me explique uma coisa, de quem é que o profeta está falando? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Felipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. É interessante porque essa passagem nos demonstra diversas questões, né? Por exemplo, vocês realmente acreditam na coincidência de Felipe ter visto esse funcionário lendo o profeta Isaías e ele não estava entendendo essa passagem e provavelmente ele estava se perguntando isso para ele mesmo, né? Meu Deus, o que quer dizer isso, né? De quem que ele está falando? Aí o Felipe, que tem esse conhecimento que poderia dar resposta, estava ali, estava aberto justamente nessa passagem, né? Então aí meio que demonstra que quando a gente está pronto, tá pronto, está preparado para compreender as coisas, é, Deus manda o professor, né? Existem diversos ditados antigos, né, que falam sobre isso. Alguma coisa como quando o discípulo está preparado, o mestre aparece, alguma coisa nesse sentido, né? Enfim, enquanto estavam viajando,
Eu vou começar pelo 35. Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: Veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? Ou seja, olha só como ele estava preparado mesmo, né? Ele estava realmente com sede, né, das coisas de Deus, né? Tanto que ele acreditou prontamente, né, no que o Filipe disse na pregação e então já quis rapidamente ser batizado. Eu conheço muitas pessoas que começam a aprender sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia e ficam nesse afã de querer fazer parte logo, né? E ser batizado, correr para ser batizado, né? Comigo aconteceu a mesma coisa, apesar de, como eu falei, eu não estar seguindo de forma diligente aí algum tipo de religião. Eu procurei uma para me batizar correndo, né? Porque eu queria tomar parte, eu queria entrar de alguma maneira, né? Fazer parte dessa estar entre os filhos de Deus, né? E tudo mais. Depois é lógico que a gente continua estudando, e vai adquirindo um maior nível de consciência e vai percebendo tudo o que implica, né? Enfim. Filipe respondeu: Se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. Né, se o Senhor está dizendo o funcionário, né? Será que eu não posso ser batizado? Se o Senhor crê que de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Percebam que essa daqui, eu até acho que no meio evangélico, né, no meio católico, é meio que uma formulazinha que é dita, né, por quem vai ser batizado é essa, né, crer em Jesus Cristo e tudo mais. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Bom, aqui algumas pessoas podem achar estranho esse versículo 39, né, que o funcionário não viu mais Filipe. Parece que ele foi meio que transportado até lá, ninguém sabe se, sei lá, o funcionário adormeceu, o Felipe foi embora, ou se era algum tipo de aparição de Felipe mais sobrenatural. Eu acho que essa parte realmente não importa esse tipo de discussão, né? Seria uma discussão menor. Mas, enfim, pode ter sido também um milagre, né? De uma aparição de Felipe ali para o funcionário, mesmo que o corpo presente do Felipe não estivesse lá, enfim, acho que é uma discussão já mais avançada. Mas, de qualquer maneira, demonstra que Felipe era um discípulo ali importante, né? Não é à toa que se está falando tanto assim de Felipe aí nessa passagem. Bom, depois disso já começa o capítulo 9 de Atos, mas a minha promessa de falar de expor um capítulo, né, a cada episódio. Então a gente não vai entrar nisso. Eu vou fazer uma espécie de resumo, então, tá? O que são os pontos mais importantes, na minha opinião. Eu acho que de importante que a gente tem que ter aqui é a primeira parte que fala sobre Saulo, que depois mais tarde se tornou Paulo de Tarso, né? Mais um apóstolo apontado diretamente por Jesus Cristo, porque mesmo que Jesus já não estava mais, né, entre os apóstolos, né? Ele morreu, ressuscitou e depois foi para junto do Pai.
mas assim, a voz acredita-se, né, que lá no caminho de Damasco foi o próprio Jesus, era o próprio Jesus, né, a voz. Então ele foi também um apóstolo escolhido diretamente por Jesus e ele era um perseguidor de cristãos. Isso demonstra que o quão condenável é você, a atitude de muitas pessoas hoje em dia que se dizem cristãos, né, que ficam apontando os erros das outras pessoas, porque Jesus perdoa, como em diversos episódios daquela moça, né, que atira a primeira pedra, que nunca pecou, Maria Madalena, do ladrão que estava do lado da cruz. Então, assim, até o perseguidor mais feroz pode pode se converter e passar, se arrepender dos pecados e passar pro lado de Deus, de Nosso Senhor, né? E vocês vejam quão graves foram as atitudes de Paulo, né, quando ele era Saulo. A morte de um discípulo destacado também como Estevão, de certa maneira não, praticamente ele foi responsável por isso, né, enfim. Também no episódio do Simão, né, quando eles acabam se encontrando com os apóstolos Pedro e João, mostrando como Deus dá liberalmente a sua graça, né? O Espírito Santo, aqueles que acreditam verdadeiramente, e que a maneira de conseguir isso é algo realmente que tem a ver com o seu mundo interno, com a sua fé, com a sua esperança, né? Com você crer, acreditar, e não tem nada, e não é algo que você compra, que você consegue através do dinheiro, né? E disso daí podem surgir diversas reflexões, mas eu conheço muitas pessoas aí que estão entrando, estão tendo contato com o cristianismo, né? Por uma certa teologia da prosperidade, em que praticamente transforma tudo em comércio, as questões de Deus. E também eu conheço evangélicos que são completamente contra o dinheiro, acreditam que o dinheiro é maldito e ficam utilizando dessas passagens para dizer que o dinheiro é ruim, tá? O dinheiro é algo utilitário. O dinheiro é como, eu acho que eu até falei em episódios passados, é como se fosse uma caneta, tá? Você ama, você odeia a caneta? Não, a caneta tá ali, né? Você usa para escrever e pronto. Então, assim, a gente não deve desprezar completamente como se fosse algo maldito. Nunca foi falado na Bíblia que era algo maldito, ao contrário do que essas pessoas pregam. Mas é óbvio que você também não tem que amar o dinheiro acima de todas as coisas, né? Porque essas pessoas têm uma visão muito dicotômica, assim, muito binária, né? Muito ou isso ou aquilo, né? O que é um indício de uma mentalidade não tão inteligente assim, vamos colocar assim. São as pessoas não muito inteligentes é que pensam ou isso ou aquilo, tá? Ou A ou B, né? Ou preto ou branco, né? Que a maior parte das coisas da vida são cinzas, né? Às vezes. Né? É aquela questão da sabedoria, né? A gente tem que ter discernimento para ver quando uma coisa nos cabe ou quando não nos cabe, né? Enfim, é isso, né? O que tem que ficar claro é a questão do equilíbrio, sempre buscando o equilíbrio, né? E o Pedro fala para Simão que ó, basta você se arrepender de todos os seus pecados e pronto, né? Você e crer e você recebe a graça de Deus, né? Então aí é uma boa lição, né? Ele está mostrando o caminho, né? De como você chega a Deus, arrependimento e fé. Esse que é o fundo da lição, né? Como dizem, né? Qual a moral da história é essa? E aí tem gente que eu acho que vê a coisa de uma maneira mais superficial, mais rasa e fica, olha, tá vendo que legal, o Pedro foi lá e deu um esculacho no rapaz, né?
Não, nenhuma passagem tá na Bíblia à toa, tá só para divertir vocês, não, né? Enfim. E aí também tem essa passagem do funcionário, né? E o Felipe, mostrando que quem busca a Deus, uma hora acaba recebendo algo, alguém te encontra para fornecer as informações que você busca, né? Para saciar a sua sede de conhecer a Deus, né? Às vezes Deus manda até várias pessoas para falarem e tem gente que acaba ignorando, né? Sei lá, alguém que está parado em algum lugar, que vem te falar sobre Deus, que te oferece uma Bíblia, né? E a gente tem que agarrar essa oportunidade e depois dá para você, com um pouco mais de conhecimento, começar a buscar sozinho, né? Você compra a sua própria Bíblia, começa a ler. Se você quiser procurar uma igreja, como eu disse, evangélica, católica, tanto faz, você pode ir atrás. Hoje em dia tem pregações, tem até missas sendo transmitidas online, né? Então dá para você fazer tudo isso. Bom, é isso e eu acredito que também, né, é uma coisa que quando você se sentir preparado, você tem que fazer, porque como eu disse, é necessário um pouco da atitude de Pedro entre os discípulos. Cada um tem a sua personalidade, mas um pouco dessa atitude de Pedro tem que ter. Que o cristianismo é ação, tá? Então quando você se sentir preparado, você também fazer sua parte também de levar o nome de Deus para mais pessoas, para como eu tô meio que fazendo aqui, tá? Falando mais, mostrando mais, pregando, meio que se tornando um apóstolo também, né? E é lógico, como eu falei, então você ter essa atitude, né, como Pedro, de ir fazer, mas também respeitando a sua personalidade, né, o seu jeito, porque as pessoas vão ser atraídas pela sua personalidade, pelo seu jeito de, de a sua maneira de ser apóstolo, digamos assim, né? Como João tinha seu jeito bem particular, Mateus tinha seu jeito bem particular, etc. Então é isso, muito obrigado, pessoal, que acompanhou até aqui. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.